Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana, dando continuidade à Rússia, né? A gente já viu aí em uns momentos que a Rússia ela não é tão quieta como parece, né? Quando a gente liga aí nas mídias, né, remotas que temos, sempre dá um destaque para outros países, mas não necessariamente a Rússia, né? Mas aí quando a gente começa a estudar sobre ela, a gente percebe que ela não é a criancinha quieta que ela aparenta ser mediaticamente. E aí o que é que acontece, né? Em outros momentos, em outros estudos, não só desse ano letivo, mas em outros antigos, a gente viu que existem muitos conflitos armados, né? Assim como também que esses conflitos eles são provenientes de várias coisas, religião, etnia, né? Negação de Estado, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, né, de como a Rússia se comporta sobre isso. E aí, para isso, a gente vai ver aí na página 137, onde vem dizendo assim: a Rússia na geopolítica mundial, separatismos e conflitos étnicos. A gente vai entender que a Rússia é uma. Como é que eu posso dizer? É um habitat que causa muitos envolvimentos geopolíticos, né? Que dá muita manga aí para estudos, como a gente costuma dizer, né? E aí eu optei, né, por ir lendo e explicando para vocês entenderem melhor essa percepção dessas questões de movimentos dos separatismos, né? Que aqui não grupos de rebeldes entre aspas, que lutam por uma separação, mas sim no corpo do texto já vem abordando aí um grupo que conseguiu se separar, montou a sua própria província, tem suas próprias leis, suas próprias ordens, né? Isso, um pedaço de território perdido pela Rússia. E aí a gente vai ver a controvérsia disso, né? As altas e baixas que a Rússia se mete quando envolve isso, certo? Então vamos lá. No decorrer da década de 1990, houve um enfrentamento militar envolvendo a Rússia e a Chechênia, que havia declarado independência em 1991. E aí a gente já vem com um movimento de separatismo, que é justamente quando a Chechênia consegue se desvincular da Rússia, né? A Chechênia é uma província de maioria muçulmana, que se localiza na região montanhosa do Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio. E aí, mas uma pausa. Quando eu falo que a maioria da população é muçulmana, eu não sei vocês, mas eu só de ler já imagino assim as muitas reportagens que são geradas aí na mídia, né? Que de ataques a essa população muçulmana. Não é uma coisa unicamente russa, mas que é uma população, né, que parece que vive nitidamente com o mundo de contra eles, né? E aí, né, já vamos entender o enredo mais pra frente. Em 1994, ocorre uma intervenção russa na Chechênia. E o qual era o propósito dessa intervenção? Retomar o território da Chechênia para ficar de domínio russo mais uma vez. Então veja, em 1991 eles têm um atrito, né? A Chechênia já era independente, e em 1994 a Rússia contra-ataca. E aí o que é que ela quer? O seu domínio de posse desse território chechênio. Essa guerra durou até 1996, com um saldo de aproximadamente 40 mil mortes. E aí quem são essas mortes? São justamente de pessoas que ficam em casa tentando fugir justamente da guerra, mas no final da conta eles não conseguem, porque eles são bruscamente violentados. Assim como soldados que são tirados de suas casas para lutar em honra ou mérito de um país e volta com a família recebendo uma medalha de honra ao mérito pelo feito dele que ele falece, ou que volta aí em condições psicológicas ou físicas bastante abalada, né, ao ponto de não conseguir seguir sua vida mediante essas consequências que a guerra causa.
E aí, né, apesar de um tratado de paz ter sido assinado, né, em 1997, com a promessa que a Rússia ia auxiliar aí a refazer a Chechênia, veio em 99 outra disputa, né, que aí traz algumas características para dar ênfase e vangloriar o governo russo, coisa não muito sadia. E aí as características são atentados à bomba de rebeldes chechênios em várias localidades na Rússia, com um saldo de aproximadamente 300 mortes. Ou seja, a primeira justificativa é que os grupos rebeldes da Chechênia atacaram primeiro. Invasão da capital da Chechênia, Grozny, pelo exército russo e expulsão dos rebeldes para as montanhas. Um contra-ataque. Extrapolação de conflitos para outros territórios. Sequestros de aviões na Turquia pelos defensores da causa chechênia. E aí a Chechênia já começa a ter aliados de outras nações. Morte de civis além de soldados de ambas as partes. Invasão em 2002 por 50 rebeldes chechenos de um teatro em Moscou, no qual estavam 700 pessoas assistindo a um espetáculo. Os rebeldes exigiam que a Rússia retirasse suas tropas da Chechênia. O resultado foi a morte de 115 reféns e de todos os rebeldes. É um ataque em massa, minha gente, isso. Invasão de rebeldes chechênios em 2004 a uma escola na cidade de Beslan, na Ossétia do Norte, República Russa, tornando reféns 1.200 pessoas, entre pais, professores e crianças. Os rebeldes exigiam que o exército russo saísse do território da Chechênia. O resultado foi morte de 334 civis, sendo 186 crianças. Em momentos mais recentes, a Rússia tem partido de outros conflitos, tais como a guerra da Ucrânia, participado no caso, como a guerra da Ucrânia, a guerra da Síria, para defender seus interesses nessas regiões. Então veja, minha gente, o que é que acontece? No final, né, aí dessa disputa entre Rússia e Chechênia, ou Rússia e outras repartições, quem morre não é os poderosos, mas sim acaba morrendo, na sua maior parte, pessoas inocentes, infelizmente. Né? Como a gente tem aí o caso de pessoas que estavam assistindo um espetáculo. Né? E aí, claro que não dá para dizer que os chechenos foram em missão de paz, porque eles foram exigir um direito deles. Né? E o ato acabou acabando aí num genocídio em massa. Tanto dos chechenos, que foram aí tentar afrontar a Rússia, como até mesmo da própria plateia que estava lá, inocentemente. E aí já temos outro caso de outra invasão, onde a maior parte que morre também são inocentes, principalmente crianças. Né? E aí essa retomada da Rússia, né, essa posse de poder que a Rússia começa a se empolgar em ter, faz com que ela compre briga com outros países, com outros territórios, com outras províncias, para retomar aquilo que foi perdido durante a Guerra Fria. Né? Ela começa a enriquecer o seu status de poder e, consequentemente, começa a lucrar em cima disso. A Rússia hoje ela fica em terceiro lugar em questões de armamento militar, né? Assim como também em preparações de guerra. Então, é como eu estava falando no início, a Rússia tem uma cara de inocente, mas no final da conta ela não é inocente em nada. Muito pelo contrário. Ela quer o poder que ela perdeu de volta, e isso custa o que custar e doa quem doer. Né? E aí eu volto a falar que, infelizmente, quem perde são justamente os inocentes. A Rússia também, ela tem investido, que é um dos destaques que a mídia traz para a Rússia, é justamente no seu investimento no setor espacial. Né? Temos aí várias representações russas que viajam ao espaço. Um dos marcos maiores de pessoas que ficam no universo, né,
fora da sua cápsula de proteção, são de russos que ficaram aí cerca de 8 horas e 13 minutos fora da estação para fixação de uma antena, né? Que essa antena, claro, vem aí gerar muitos benefícios para a população voltados para uma comunicação. Mas que vale também ser dito que essa comunicação necessariamente vai chegar às nossas mãos, né? Pobres réis mortais, né? A Rússia, historicamente, mediaticamente, né, artisticamente, né, a gente vê aí no mundo dos cinemas várias representações onde a Rússia ela entra com esse poder de conflito, né, a colocação, né, de espiões russos em várias nações aí para descobrir façanhas que levem aquele determinado país que está aí geralmente em conflito com outro perder seus poderes em detrimento de confiança. E aí, quando esse segredo ele é descoberto, a Rússia usa isso de contra o país em si e ao seu favor. Por fim, né, a Rússia termina aí sendo uma grande interesseira, tanto em questão de território, como também de poder exercido em cima de outros territórios pelas riquezas que esses países podem trazer para eles. E aí, acho que vale até uma comparação com os Estados Unidos. São dois inimigos de dentes trincantes, né? Onde um que queira sobressair o outro, independente de quem fique por baixo ou não, certo? Hoje terminamos por aqui, né? Temos aí a atividade da página 141. Façam a leitura da indicação na descrição do vídeo, façam a atividade e qualquer dúvida que surgir vocês podem me chamar, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até mais.